Você já teve a sensação de que, mesmo depois de tantos anos vivendo, construindo, tentando acertar, a vida ainda não começou de verdade? E se eu te dissesse que você não está atrasada, está exatamente onde deveria estar? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que a verdadeira vida só começa aos 40 anos. Antes disso, estamos apenas fazendo pesquisas. Essa afirmação pode parecer desconcertante, principalmente em uma sociedade que glorifica a juventude e teme o envelhecimento. Somos ensinados a ver a meia-idade como o começo do declínio, como se o melhor já tivesse passado. Mas Jung nos oferece uma visão completamente diferente. E se a meia-idade não for uma crise, mas um despertar? E se for exatamente nessa fase que finalmente nos tornamos quem deveríamos ser? Hoje vamos mergulhar na visão profunda e transformadora de Carl Jung sobre o que realmente significa chegar aos 40 e por que essa pode ser a fase mais poderosa da sua existência. Antes de continuar, se esse tema ressoar com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Agora sim, vamos começar. Durante os primeiros 40 anos de vida, somos como exploradoras em um território desconhecido. É um período marcado por tentativas, erros, aprendizados e adaptações. Jung enxergava essa fase não como o clímax da existência, mas como uma espécie de preparação, uma jornada de coleta de dados sobre o mundo e sobre nós mesmas. Desde a infância, aprendemos o que é esperado de nós. Absorvemos valores, crenças e comportamentos daqueles ao nosso redor. Pais, professores, amigos, mídia. Moldamos uma identidade social, algo que Jung chamou de persona, a máscara que usamos para nos adaptar ao mundo, agradar os outros e obter reconhecimento. A persona tem seu valor. Ela nos ajuda a funcionar em sociedade, a conquistar espaço, a construir carreira, relacionamentos, estabilidade, mas há um risco silencioso: nos confundirmos com essa máscara, acharmos que somos apenas aquilo que mostramos. É por isso que nessa fase da vida, muitas pessoas se dedicam intensamente à carreira, à formação da família, à busca por status e reconhecimento. Existe uma sensação constante de urgência, como se estivéssemos correndo contra o tempo para provar nosso valor ao mundo. Só que quanto mais buscamos fora, mais nos afastamos de dentro. As perguntas fundamentais: quem sou eu? O que me faz feliz? O que realmente importa para mim? Continuam ecoando, mesmo que abafadas pelas demandas do cotidiano. Jung via essa fase como um tempo de construção externa, mas também de pesquisa profunda. Tudo o que vivemos nos primeiros 40 anos, inclusive as frustrações, os erros, os relacionamentos que não deram certo, não é perda de tempo, é material bruto. São peças do quebra-cabeça que nos prepara para algo maior, a jornada rumo ao verdadeiro eu. Ao cruzarmos a marca dos 40 anos, algo profundo começa a mudar. Aquilo que antes parecia nos motivar, promoções, conquistas, reconhecimento, começa a perder o brilho. Surgem dúvidas incômodas, muitas vezes silenciosas, mas persistentes. É só isso? Estou vivendo a vida que realmente quero? A cultura popular chama isso de crise da meia-idade, e geralmente pinta esse momento como uma fase caótica, compras impulsivas, mudanças radicais, comportamentos incomuns. Mas Jung via esse ponto da vida de forma completamente diferente. Para ele, isso não é uma crise, é um despertar. Na meia-idade, a persona, aquela identidade que construímos para agradar o mundo, começa a rachar. Já não conseguimos mais manter papéis que não fazem sentido. O profissional bem-sucedido pode se sentir vazio. A mãe dedicada pode se perguntar quem ela é além dos filhos. A mulher que sempre atendeu às expectativas dos outros começa a questionar tudo. Esse desmantelamento, como diz a pesquisadora Brené Brown, não é um colapso, é uma oportunidade. É o início da individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, inteiras, autênticas, livres. A ciência também apoia essa visão. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro, ao envelhecer, ganha estabilidade emocional. Ficamos menos impulsivas, mais reflexivas. A capacidade de lidar com emoções melhora e começamos a buscar experiências com significado, não apenas com recompensa imediata. Ou seja, a meia-idade é biologicamente um terreno fértil para o autoconhecimento. Não é o fim da estrada, é o começo da estrada certa. Mas isso exige coragem, a coragem de olhar para dentro, de confrontar nossas verdades e de abandonar a versão de nós mesmas que já não nos serve mais. A jornada da autenticidade, encontrar sentido e se tornar inteiro. Se a primeira metade da vida é sobre construir, a segunda é sobre integrar.
Jung chamava essa fase de individuação, o processo profundo de nos tornarmos inteiras, acolhendo tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós. Isso significa, por exemplo, reconhecer não só nossas qualidades, mas também nossos medos, raivas, desejos reprimidos, tudo aquilo que deixamos escondido na chamada sombra. Jung acreditava que não podemos ser completas sem integrar essa parte. Ignorá-la é viver pela metade. Encará-la é o caminho para a verdadeira liberdade. Na prática, isso se traduz em perguntas que só nós podemos responder. O que é realmente importante para mim? Que vida quero deixar como legado? Com o tempo que me resta, como posso ser mais verdadeira comigo mesma? Essas questões não têm respostas prontas. Exigem silêncio, introspecção e, muitas vezes, rupturas. Pode significar mudar de carreira, redescobrir um talento, encerrar um relacionamento, começar um novo caminho, mesmo que ele pareça incerto. Mas, do outro lado desse processo, existe algo poderoso, o nascimento de um eu autêntico. Como dizia Abraham Maslow, esse momento é a busca pela autorrealização, o impulso de viver de forma plena, alinhada com nosso propósito. E a boa notícia? A ciência confirma o que Jung e Maslow já intuíram. Estudos mostram que, ao contrário do que se imagina, pessoas na faixa dos 40 aos 60 anos relatam níveis mais altos de satisfação com a vida do que os mais jovens. Elas estão mais conectadas consigo mesmas, sofrem menos com a opinião dos outros, buscam menos status e mais significado. Essa é a dádiva da meia-idade, a chance de viver com intenção, de sermos protagonistas da nossa história, de finalmente deixarmos de lado a versão moldada para agradar o mundo e começarmos a viver por aquilo que verdadeiramente importa. Carl Jung nos deixou uma das mensagens mais libertadoras da psicologia moderna. A vida realmente começa aos 40. Até lá você está apenas fazendo pesquisas. Essa ideia muda tudo. Ela nos convida a deixar de ver o envelhecimento como um declínio e a enxergá-lo como um renascimento. A meia-idade não é um fim, é um chamado. Um convite para deixar de viver no automático e finalmente habitar quem somos de verdade. Sim, é desconfortável deixar para trás papéis antigos, questionar escolhas, encarar medos. Mas é nesse processo que nasce a mulher mais sábia, mais forte, mais conectada consigo mesma. Você não está atrasada, você está despertando. E isso é poderoso. Agora preste atenção nestes passos para começar a sua jornada de individuação. Reserve momentos de silêncio. Comece com 10 minutos por dia para ouvir seus próprios pensamentos sem distrações. Revisite suas escolhas. Faça uma lista do que você faz por você e do que você faz apenas para agradar. Encare sua sombra. Quais partes de você tem medo de mostrar? Medo, raiva, insegurança, tudo isso também é você. Procure apoio psicológico. A individuação é profunda e muitas vezes dolorosa. Um terapeuta pode ser um aliado precioso nesse caminho. Permita-se mudar. A liberdade começa quando você se autoriza a recomeçar. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, curta agora, inscreva-se no canal e compartilhe com uma mulher que está nessa fase da vida. Nos comentários me diga: qual pergunta você sente que está nascendo dentro de você aos 40 ou mais? Lembre-se, a vida não está acabando. Ela está só começando, e você merece vivê-la com verdade.